Bom dia, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de tecnologias digitais aplicada ao marketing. E aí, crianças, como estão? Tudo certo? Bom dia. Bom dia. Que bom. Pessoal, hoje a aula de hoje eu vou tá dando continuidade ao conteúdo que vocês viram na semana passada. A gente falou um pouquinho sobre o Meta ADS. A gente falou um pouquinho sobre umas ferramentas que a gente pode ah, ah, utilizar para poder fazer as publicações na internet, né? Automação, disparo de publicações, essas coisas. Para essa semana eu vou dando continuidade, só que eu vou falar um pouquinho mais sobre campanhas pagas. Então daí eu vou falar sobre o Facebook ODS e o Google ODS, certo? É, deixa eu só ver aqui. Campanhas pagas. Então, o que são campanhas pagas? Basicamente, são estratégias de marketing digital que utilizam anúncios pagos em plataformas online. É, o objetivo é gerar tráfego, né, leads e conversões rapidamente. Aí eu tenho os exemplos ali: Facebook ADS, Google ADS, Instagram ADS e YouTube ADS. É, basicamente, essas plataformas a gente utiliza para poder fazer as campanhas, né, dentro das redes sociais ou de sites também, tá? No caso do Google ODS, não é somente através das redes sociais. A gente pode utilizar, por exemplo, se a gente tem se tem uma página que ela tem um domínio público, a gente pode utilizar o Google ODS para jogar a nossa campanha lá dentro, certo? Aplicativos também, né? Os aplicativos que conseguem ser baixados pelo Android, também a gente pode utilizar o Google ODS para poder fazer a campanha. Um exemplo ali, alguém aí na cidade, não sei se vocês têm costume de usar o Movit, já ouviram falar desse aplicativo? Não, nunca ouvi falar desse aplicativo, não. Então, o Movit é um aplicativo que eu costumo usar aqui em Curitiba, que aparece horário de ônibus, aparece rota, como se fosse um Google Maps, só que um pouco melhor. E aí, Aqui em Madaguari só tem uma circular só, pra todos os bairros só. só tem um ônibus. Só tem uma circular só. Eu acho isso chato, né, porque a prefeitura, né, não é? Ele passa de, mas não paga passagem daí. Não, paga. Paga? Paga passagem. Por R$ 6 uma passagem, você é louco. Nossa, mas aqui em Curitiba também é caro, né? Também é Não, mas 6. Curitiba é cidade grande, né, que é minúsculo. Mas R$ 6 a passagem é caro. Não, 6, não, nesse já é 6,25. 6,25 é mais caro que aqui. Não, tá caro. Na época Arana lá tem esse aplicativo aí que minha avó usa. Lá é legal, eu gosto. Lá eu acho que uns 5 e pouco lá, mais. Hum. Tá, continuando. Então, daí esse Movit é um aplicativo que a gente utiliza para poder é, verificar trajeto, essas coisas. Dentro do aplicativo tem algumas propagandas. Eu já vi propaganda da Shopee, já vi propaganda da Magazine Luiza, já vi propaganda da faculdade que eu trabalho. Então, tudo isso a gente pode estar utilizando através do Google ODS, porque ele disponibiliza essas propagandas dentro de alguns aplicativos específicos na, na- que podem ser baixados pelo Android, né? Pelo Google Play lá. Alguém sabe a diferença de tráfego pago e tráfego orgânico? E aí, o que vocês acham? Tráfego pago você paga para ter engajamento ou para alcançar outras contas, tipo o Facebook e o Instagram faz. E o tráfego orgânico você vai postando e com o tempo vai alcançando contas sem pagar nada. Isso aí. É, eu consigo ter os retorno, utilizar tráfego pago e tráfego orgânico ao mesmo tempo? Sim, dá para usar os dois ao mesmo tempo. Isso aí.
Então, assim, quando a gente fala a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico, o tráfego orgânico é aquele vídeo, aquela postagem que você vai postar em sites ou rede social e vai ter um alcance automático e sem precisar pagar para alguma plataforma, alguma ferramenta que dispare o seu vídeo. Por exemplo, se você tiver postado um vídeo que viralizou, ele viralizou. Bom dia, Carlos. Ele viralizou através de tráfego orgânico, certo? Sem você pagar nenhuma plataforma. Agora, se você pagar uma plataforma para poder fazer o tráfego pago, aí seu vídeo vai viralizar através do alcance que você pagou, né? Porque você paga o tráfego pago de acordo com a quilometragem da região onde você está, certo? E também tem a quantidade de pessoas que você quer alcançar e também a se seu conteúdo é relevante ou não para o Google e para as redes sociais. Tem isso também, tá, gente? Não é somente você pegar qualquer conteúdo, realizar o tráfego pago, que ele vai viralizar. Não, o teu conteúdo ele tem que ser relevante. E as Big Techs, elas analisam muito esses conteúdos para ver se tem relevância e se vale a pena se fazer o disparo para outras bolhas, digamos assim, né? Dentro das redes sociais. Então, basicamente, orgânico é o resultado natural, sem investimento direto em mídia, e o pago tem o investimento financeiro para ampliar alcance e resultados. E o ideal, como perguntei para vocês, é combinar os dois. Tá? Não é porque às vezes você publicou um tráfego, um vídeo, e ele gerou um tráfego orgânico enorme, que todos serão assim. Então, é importante você tentar conciliar os dois, né? Se você já tem um perfil que tem um alcance razoável e você quer aumentar o engajamento dos seus vídeos, aumentar a quantidade de pessoas que te seguem, aumentar o alcance do conteúdo que você publica, é interessante realizar o tráfego pago e expandir um pouco mais o seu conteúdo, né? Alguém sabe o que é Google ODS? Já ouviu falar? É uma ferramenta do Google para fazer anúncios, para publicar seus anúncios. Isso aí. É uma ferramenta que a gente utiliza, é uma plataforma, né, de anúncios do Google. E alguém lembra como que é a forma que a gente utiliza o Google ODS? Alguém lembra? Se eu não me engano, você paga, você tem acesso só no seu anúncio e você pode pagar por ele impulsionar essa pessoa. Isso aí. Então, basicamente, o Google ODS, ele funciona assim. A gente... Quando vocês vão pesquisar no Google, se vocês colocarem lá tênis... Adrian, só para com o negocinho, por gentileza. Se vocês publicarem lá, escreverem tênis na barra de pesquisa do Google, o que vai aparecer? Vamos fazer diferente, gente. Calma aí, desculpa, Jones. Vamos fazer diferente. Entrem no Google agora. Vamos lá. Entrem no Google e digitem a palavra tênis. Vamos ver o que vai aparecer. Aparece promoção de tênis. Tá. Quais marcas que estão aparecendo? Netshoes, Centauro, Nike. As lojas, né? Estão aparecendo Tá principalmente. aparecendo o ASICS, tá aparecendo Adidas, Nike, tá aparecendo. Como que é o nome daquele cano alto? Ó, tá All Star? All Star aqui também. All Star, Uhum. Olímpicos. Beleza. Quais deles tá com o linkzinho em cima escrito patrocinado?
Eu não consegui identificar nenhum com o patrocínio em cima. Não apareceu nenhum pra vocês? Pra mim também não apareceu nada não. Apareceu? Não apareceu, Braia, também? Não. Não? Tá. Provavelmente porque tem várias marcas, várias lojas. Mas qual apareceu primeiro na ferramenta ali? NetChoice. NetChoice. A NetChoice, Então apareceu a Centauro. a Centauro. Então, a gente vê que provavelmente essas empresas, elas pagam para aparecer na primeira opção ali da barra de pesquisa do Google, certo? Essa parte ali da primeira opção, geralmente são as empresas que pagam para ficar ali. Então, basicamente, o Google ADS é uma plataforma de anúncios do Google e exibe anúncios em resultados de busca, como YouTube, Gmail e os sites parceiros também. Ele é baseado em palavras-chave, por isso que eu pedi para vocês digitarem tênis, certo? E também a questão da intenção de busca. Agora, vamos colocar uma coisa mais específica aí. Alguém conhece aí deixa eu ver. Uma peça de carro. Vamos ver o que vai aparecer aí. Alguém conhece uma peça específica? Pneu. Vamos lá, isso aí. Pneu. Digitem pneu aí pra gente ver o que vai aparecer. Pô, apareceu localizações de pneu, mas... Sim. Apareceu Pneu Store como patrocinada. Apareceu o Pneu Store como patrocinada pra mim também. Viu? Então, o Pneu Store tá pagando pro Google para poder patrocinar não, né? Para poder aparecer como uma das primeiras opções para vender os seus produtos, certo? Conseguiram entender como que é o Google ODS, gente? Então, basicamente, ele funciona dessa forma. Você paga, você aparece. Você não paga, fica lá embaixo. É simples, tá? E aí eu coloquei aqui. Posso perguntar? Claro. Posso perguntar? Pode, prof, fica à vontade. E vamos supor, um pagou. E daí é quem paga mais que sai em primeiro? Vários que pagaram. Como que é? Que normalmente, prof, você vai pagar um valor específico para ficar por determinado tempo. Porém, você viu que os meninos ali fizeram a pesquisa e para um deles apareceu Centauro e para o outro apareceu NetChoice. Provavelmente os dois realizaram o pagamento, então o Google ele faz o quê? Ele Faz o nicho ali. Isso. Conforme E também pessoal que pesquisou. entra também a questão do IP da onde está sendo feita a pesquisa. O Google analisa isso. Porque o Google ele tem que dar a melhor opção de compra para você. Mas também tem que variar, você tem que fazer as pesquisas, né? Você está entrando no Google para fazer uma pesquisa. Então, se ele jogou, por exemplo, para o Adrian Centauro e para o Jones a NetChoice, é porque ele entende que do IP da onde está sendo feito, está sendo realizada uma pesquisa das marcas de tênis. Entendeu? Mas geralmente quem fica ali é quem paga mais. É um valor específico que eles cobram. Fala, Brian. Pergunta, mas também isso pode mudar até segundo o caso real, sabe? E que você pode pesquisar. Se você fizer uma pesquisa muito frequente por Nike, pode aparecer menos Adidas ou menos... Então, se você realizar uma pesquisa muito frequente para uma determinada marca, ela vai começar a aparecer para você na barra. Porém, os patrocinados vão começar a aparecer em cima. Aí ela fica em segundo lugar, entendeu? Porque no seu histórico de pesquisa, você procura por essa determinada marca. Conseguiu entender? Beleza. Então, como que funciona o Google ODS? Então, você escolhe uma palavra-chave, que foi o que eu pedi para vocês ver. Aí, eles fazem a definição do público e orçamento. Então, a quantidade de público que vocês querem, que a marca quer encontrar. Então, muitas vezes, eles pagam um valor bem alto para poder atingir um público muito grande. Aí ocorre o leilão de anúncios, que daí é a questão dos cliques. Quantos cliques cada marca vai conseguir. Quem conseguir mais cliques vai estar aparecendo mais vezes na barra vai aparecer mais vezes na barra de pesquisa. E também existe a questão do anúncio ser exibido conforme a relevância e lance. Então, assim, o lance que eles dizem é o valor que ele está dando.
mas a relevância conta bastante para o Google, como eu falei anteriormente. Então, determinados conteúdos, determinadas marcas vão aparecer muitas vezes com mais relevância, certo? Aí agora a gente vai falar de uma outra plataforma, certo? Uma outra ferramenta, que é o Facebook EDS. Alguém sabe como que funciona o Facebook EDS? Ele funciona da mesma coisa. Você vai postar uma propaganda ou um anúncio do seu produto ou algo do tipo, você vai pagar e, em vez de aparecer como primeiro, toda pessoa pesquisar ou etc., vai ter mais contas alcançadas. Isso aí, Jones. Alguém sabe a que empresa pertence o Facebook EDS? A meta, A Meta, isso aí, a gente viu lá na aula passada já, né? A gente falou um pouquinho sobre a Meta. E aí, o Facebook EDS, ele pertence à Meta, né? Pertence a uma das grandes Big Techs ali do mundo. Então, é uma plataforma de anúncios do Meta Business. Ele exibe anúncios no Facebook, no Instagram, no Messenger e no Audience Network. E o foco em segmentação detalhada e comportamento do usuário. Alguém lembra o que é segmentação, gente? Vocês já viram isso? Eu dei uma aula de segmentação para vocês ou não? Não, né? É que eu dei essa aula para tantas turmas que eu não lembro se eu passei para a turma de vocês ou não. Enfim, alguém sabe o que é segmentação? Professor, não me recordo de você ter dado essa aula, não. Acho que para vocês eu não dei. segmentação é o ato de dividir algo em partes menores. Isso aí. Então, basicamente, a segmentação dentro do marketing, gente, é importante vocês saberem isso, tá? Se eu não dei uma aula de segmentação para vocês, eu posso até tentar me planejar até o fim do ano, dar uma aula para vocês sobre isso, mas vocês vão aprender, já era para vocês saberem o que é, porque vocês tiveram fundamentos do marketing. Pode falar, Jones. Se eu não me engano, numa aula você explicou o que era segmentação e falou que era importante a gente segmentar em partes menores o nosso público-alvo Isso. do marketing. Isso aí, Jones. Por que que é importante? Segmentação de mercado, gente, é a primeira coisa que um profissional de marketing aprende. Que é dividir o público dele, é entender qual que é o público dele, né? E isso a gente faz também nas redes sociais. Então a gente, quando vai lançar algum conteúdo, lançar algum anúncio, a gente tem que entender qual que é o público que a gente quer atingir, né? E aí a gente faz a segmentação desse público e também analisa o comportamento do usuário, que é importante, né? Porque se você lançar conteúdos aleatórios, sem nenhum fundamento, sem nenhuma segmentação, você pode estar pagando dinheiro, tá desembolsando dinheiro por tráfego pago do Facebook DS e mesmo assim você não vai ganhar nada. Por quê? Você não fez a segmentação adequada para entender o seu público-alvo, para identificar quem que é, os grupos de pessoas que você tem que enviar, os horários que você tem que disparar determinados anúncios ou conteúdos. Até o anúncio nem tem tanto um horário, porque à medida que a pessoa for passando o feed dela, vai estar aparecendo. Só que tem um horário de pico de usuários de Facebook, tem um horário de pico do usuário de Instagram, tem um horário de pico dentro do YouTube. Alguém sabe, por exemplo, qual que é o horário de pico do Facebook? Provavelmente de manhã. Desculpe, pode repetir, Brian? Provavelmente mais de manhã ou assim, da tarde, à noite. Manhã e noite. Da tarde, umas 6 horas por aí. Manhã e noite. A partir de umas 7h30, 8 horas da noite é um dos horários de pico do Facebook. E de manhã também, entre 6 horas da manhã e 8 horas da manhã, também é um dos horários de pico do Facebook. Do Instagram, alguém sabe qual que seria o horário de pico? Talvez madrugada para dormir. Desculpe. À tarde, sim, à tarde. O Facebook, qual que é o perfil dos usuários dele? Alguém sabe? Eu acho que... Oi, pode falar, Adrian. Avançado, assim. Tá, desculpe, os dois falaram ao mesmo tempo. Pode falar agora, Brian. Assim, pessoas, tipo assim, maiores, assim, acima de adolescentes, indo para adultos, pessoas
Pessoas mais velhas. Eu me senti um velho agora. Eu falaria também pessoas acima de 20, 25 anos. Por causa que a geração de adolescentes hoje em dia procura mais o Instagram pela Isso. versatilidade e também o TikTok, não muito o Facebook. E você, Adria? Acho, não, eu daria uns 30 anos aí, por aí. Tá. Público-alvo, assim. Tá. O perfil de utilização de usuários do Facebook são realmente de pessoas, não vou dizer um pouco mais de idade, porque eu não tenho tanta idade assim, mas eu sou dos perfis de pessoas que utilizam mais o Facebook. Eu sou um profissional de marketing, eu admito, que sou muito alheio às redes sociais. Então, vocês falaram do Instagram, não foi na turma de vocês, eu acho, foi a turma do outro primeiro ano, da outra disciplina de tecnologias, que pediram para fazer um Instagram, para poder passar para eles. Mas, gente, eu acho que o Instagram é tão imediatista, porque os vídeos é tudo muito rápido, muita coisa, muita informação, e aquilo para mim chega a sugar a minha mente. Então eu tento não ficar bitolado e ficar mexendo no Instagram, no Instagram, no Instagram. Diferente do Facebook, que eu já acostumei, que é uma coisa mais lenta, tem mais textos, mais informação. Eu gosto muito de ler, então isso me ajuda a raciocinar um pouco mais. Não estou falando que isso seja ruim para vocês, mas é importante vocês também terem o hábito de ler, gente. Vocês, a geração de vocês, perdeu muito o hábito de fazer leitura. Se vocês veem textão no Facebook, vocês textão no Instagram, vocês nem abrem para ver o que é, porque já tem preguiça de ler. Às vezes é um texto de nem um parágrafo. Então é importante vocês criarem esse hábito. E para me controlar, vocês sabem como que eu faço? Eu gosto muito de ver. Só um pouquinho, Adria. Gosto muito de ver anime, gosto muito de ver. Mexer na rede social mesmo, e gosto de ler. Então, de manhã, eu como professor de geografia e profissional de marketing, eu tenho que estar atento às notícias, tanto local quanto mundial, certo? De manhã, então, eu tento vir escutar uma rádio. Então, eu coloco o rádio e venho escutando as notícias, certo? E como eu levo 1h30 para vir da minha casa até aqui o estúdio escola, depois, eu venho escutando a rádio na hora que eu venho. Na hora que eu voltar, porque daí eu vou para minha casa. Daí depois eu vou trabalhar à noite. Eu volto lendo o artigo. Porque daí eu já tô mais acordado, então eu consigo ler. Então eu baixo um artigo no celular e vou lendo. Ou eu imprimo. Eu prefiro imprimir porque daí eu consigo ler tranquilamente. Então é um artigo relacionado a coisas que eu gosto. Às vezes é um artigo relacionado à astronomia, um artigo relacionado à própria geografia, ou ao marketing, ou coisas diversas. Por exemplo, uma amiga minha indicou tal artigo para eu ler. Eu vou lá e baixo ele e vou lendo dentro do ônibus. À noite, na hora que eu volto, daí sim que é o momento de eu relaxar. Aí o que eu faço? Baixo o meu anime e venho assistindo esse anime. Certo? Então, é importante vocês fazerem isso também, gente. Tentarem se controlar um pouco com as redes sociais e tentar diversificar as atividades que vocês fazem durante o dia. Certo? Tá. E qual que é o perfil de usuários do Instagram? Desculpe, Brian, eu não consegui escutar nada. Nada, nada, nada. O pessoal tá rindo aí. Um pouco deselegante, pô, falando aí, deselegância. Vamos lá. Tentando de volta. Vai lá, Brian. Pode falar novamente. Isso. Então, o perfil de usuário do Instagram é basicamente vocês. A idade de vocês já é um de perfil de usuário de Instagram, certo? Exato, até as crianças mais novas, de 5 anos, já usam o Instagram. E que eu acho extremamente errado, sabe? É isso aí. Você expor essas crianças a telas, a rede social, numa idade tão nova,
é algo extremamente errado. Primeiro, Exato, é por causa que a gente nasceu bem no ano que começou o celular. Daí que começou os primeiros celulares. Daí essa geração de hoje em dia já nasceu com o celular na mão. Exato. Então ela perde muito da infância, ou se não fica viciada no celular. isso. De que ano que vocês são? 2000 e... A gente é 2010. 2010 foi o boom do celular mesmo, né? Eu lembro que... Vai lá, A Adrian. questão que o Jones te falou aí, tipo, de criança tá mexendo no celular, eu também acho muito errado, porque, tipo, às vezes, assim, você chegou a ver essas últimas notícias aí, também muitos algoritmos, assim, podem levar a criança a fazer coisa errada também pela internet. Né? Sim. Não, eu vou usar esse termo aqui, ó, algum bem tarado ali tentar fazer alguma coisa pra criança, também, muita coisa errada aparece, né? Por isso que eu tenho uma sobrinha, correto? Eu não deixo ela ficar mexendo nas coisas não, cara. Coloco ali um desenho ali, pronto. Mas vocês sabem que até... eu vou trazer um tema para vocês. Desenho educativo, claro. Um tema para uma aula, provavelmente vai ser nas próximas aulas, que é um tema que eu acho que é importante trabalhar com todas as minhas turmas, que é sobre brain rot. Vocês já ouviram falar? Brain rot, sei. Já, Traleiro, bastante. tralalá. Isso aí. Gente, isso aí, esse negócio aí, ele é surreal. A galera acha engraçado, mas é literalmente o aborrecimento do ser humano. Porque não faz sentido algum. Tudo bem que às vezes você tem que relaxar a mente, mas relaxa a mente da forma adequada, sabe? Agora, você vê criança fazendo esses tipos de gestos, entendeu? Não é nada educativo, não é nada informativo, não te traz nada de bom e são coisas feitas por inteligência artificial. Então, por isso que daí eu quero trazer, porque daí a gente pode atrelar um pouquinho com relação a isso. Mas eu acho muito estranho isso. Eu acho esse brain rot E tem outra coisa, isso aí pode ser tema de redação de Enem, tá, gente? Por isso que eu vou trazer também para vocês darem uma analisada no que é e o que vocês acham. Eu sei que às vezes pode ser um pouco... tudo era o verão, né? Esses memes de hoje em dia aí, com IA aí, não dá pra saber qual que é real, qual que é... Nossa, tem muita coisa na internet, né? Tá muito... Tá, continuando ali, gente, senão eu não vou conseguir terminar. É, Então, o perfil de público do Instagram é um perfil mais jovem, né? Aí, quem utiliza o Messenger é o perfil do Facebook. E aí entra os marketplaces, as vendas social mídias, né? Você consegue vender através dessas plataformas e tudo mais. Daí você realiza a segmentação através do Facebook EDS. Então, tipos de campanha do Facebook EDS. Então, reconhecimento de marca, geração de tráfego, engajamento, conversão e vendas de catálogos e instalação de aplicativos. Lembra que eu falei com relação ao aplicativo, quando ele vem com a propaganda? Dei o exemplo do Movit lá? Então, no Facebook também tem essa opção ali. Estrutura de campanhas do Facebook EDS. Então a gente tem a campanha como objetivo principal, que é o exemplo, a conversão, né? Campanha, que é um conjunto de anúncios, que daí tem o público, orçamento e posicionamentos. E os anúncios, que daí entra com conteúdo visual e textual, como imagem, vídeo e o copy, que eu já passei para vocês o que é, certo? Ali eu falo um pouco sobre segmentação e público-alvo dentro dessas plataformas. Então, o público ele é personalizado, que ele é baseado em dados. Então, basicamente, a nossa segmentação dentro da internet para o público, né, de internet, eles são dados, certo? Público semelhante, que é o lookalike. E a segmentação por interesses, que daí entra localização, a idade e comportamento. Aí entra o que o Adrian falou com relação ao disparo de informações para crianças dentro da internet também. Então, e às vezes acaba sendo uma coisa meio antiética, né? Na TV aberta, já tem várias empresas que proibiram, por exemplo, aparecer propaganda de brinquedo. Porque a propaganda incentivava a criança
a querer realizar a compra e tudo mais. E assim, nem todo mundo. A gente sabe que vivemos num mundo que é Desigualdade, né? O mundo desigual. isso aí. Então, existe a desigualdade social dentro do mundo, ele é enorme, certo? E nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições. Também os brinquedos hoje em dia é muito caro, professor. Pô, a minha irmã foi comprar um negócio pra minha sobrinha, R$ 80 numa casinha desse tamanho. Eu falei, vai tomar naquele lugar lá. Numa casinha desse tamanho, velho. É caro. Roupa, coisa pra criança normalmente é caro, gente. Não adianta. Então, você que teve um brinquedo na infância, teve algo que teve oportunidades, deem valor a isso, porque tem muita criança que nunca viu, às vezes, um brinquedo de verdade, certo? E daí, quanto mais preciso o público, maior vai ser o retorno. Então, por isso que é importante a segmentação dentro dessas informações ali, certo? Orçamentos e lances, que são modelos de custo por clique, né? Ou custo por 1000 impressão, ou custo por ação, certo? Daí tem o controle total sobre o investimento diário, então você consegue controlar quanto, porque assim, você vai investindo e você consegue controlar o investimento que você está fazendo diariamente. E a importância de testar e otimizar. Então, você não paga, às vezes, só um pacote para aparecer. Então, a gente entende que existe o leilão que as empresas fazem diariamente para poder aparecer dentro da internet. E existe também a questão dos cliques, né? Quanto maior clique, maior engajamento, maior relevância. Então, mais tempo você vai ficar aparecendo lá. Aí, criações de anúncios eficientes. Existe você utiliza imagem ou vídeo atrativo. Textos curtos e direto, isso é extremamente importante, gente. Na internet, vocês da geração aí, sei lá qual que é de vocês, Y, Z, W, K. Geração Z. A gente já entra na geração alfa. Alfa, isso aí. Muda, todo ano tem uma geração nova. E aí, vocês... Se não me engano, a geração Z, ela termina em 2009. Isso, a geração Z é a minha, na verdade. Vocês da... Eu nasci em 90 e alguma coisa. 91. Sim, já é da geração Z. Foi bem deselegante perguntar isso pro professor, né? Não tem problema não, gente. Eu tenho 34 anos. Não, você vê que o cara passa credibilidade quando o cara tá com uma foto do Messi no Vasco de perfil, né? O senhor tem nasceu em 91. Sou de 91. Ô professor, que time você torce? Eu sou coxa branca, gente. Curitiba. Esse ano vamos ser campeão, de novo, da Série B. Eita. No Paraná eu só sou Atlético, né? Mas... Meu Deus, que tristeza, hein, Adrian? E Atlético, pô. Continuando. No Paraná eu sou... Tá, pessoal, deixa eu só terminar aqui rapidinho. Se sobrar uns minutinhos, a gente discute sobre futebol. Aí, os textos curtos são importantes, principalmente para a geração que vocês estão, né? Chamada de atenção, que é a mensagem central que você vai colocar lá no título, ou no final dela, né? A página de destino coerente e rápida, então é importante você fazer a modelagem correta dessas páginas. Métricas e resultados, então a gente tem o CTR, que é a taxa de cliques, o CPC, que é o custo por clique, CPA, custo por ação, e o ROI, que é o retorno sobre investimento, que é o que você investe e tem que dar um lucro maior em cima dele. Acompanhamento em tempo real nos painéis das plataformas. Então, normalmente o profissional de marketing faz esse monitoramento também das redes sociais para verificar se está tendo o retorno por investimento, ou está tendo um retorno no custo por ação, se está tendo uma taxa de clique relevante, certo? Erros comuns em campanhas pagas. Falta de segmentação adequada. Lembra que eu falei que é importante vocês fazerem a segmentação? Não testar diferentes anúncios, A/B. Então, assim, é importante fazer o teste A/B. Anunciar em determinados horários, anunciar em determinados outro horário e ver qual que está dando mais engajamento. Então, daí você faz o anúncio somente nesse horário aqui que está dando engajamento.
certo? Esse é o tipo de teste AB. São dois tipos de anúncios e você para poder entender qual que é o público-alvo. Eu coloquei a conclusão aqui, mas ainda tem mais 2 slides para passar. Campanhas pagas são essenciais para resultados rápidos e mensuráveis. Combine estratégia com segmentação e otimização contínua. E invista em conteúdo relevante e mensurar tudo. O que é mensurar? É você tentar analisar e fazer as métricas para verificar se está tendo retorno, certo? Eu trouxe 2 exemplos para vocês de estrutura de campanha. Então, o primeiro é o do Facebook ADS. Aí tem o objetivo ali principal, que daí... lembra que eu falei do link que aparece patrocinado? No Facebook ADS também, ó. Tem um da Amazon ali. Aí tem o conjunto de anúncios, que é o público e orçamento local, e os anúncios de conteúdo visual, beleza? E o último aqui, agora sim, é o último. Eu trouxe um de cada, gente. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas deixa eu só colocar aqui. Então tem o exemplo do YouTube ADS, que é basicamente você colocar os seus patrocínios e eles aparecem ali antes de aparecer as outras opções de vídeos. Tem o de rede de pesquisa, que daí é com anúncios em resultados em Google. No shopping, que é produtos com imagens e preços, certo? Na rede de display, que daí é banners e sites. E o Smart Champions automatizados para iniciantes, que daí você faz disparo de e-mail, que é aquilo que a gente já viu que é sobre e-mail marketing. Beleza? Pessoal, a aula acaba às 8, né? Exato. Ótimo. Dali Santos. Para a próxima aula, a gente já vai fazer a nossa primeira atividade. Vai ser relacionado... Só um pouquinho, Adriano. Gente, só um momentinho aí, só terminar. Para a próxima aula, a gente vai fazer a nossa primeira atividade avaliativa dessa segunda etapa, tá bom? E aí a segunda atividade avaliativa vai ser uma provinha, tá? Não faltem, então, na próxima quinta-feira. Bom final de semana aí para vocês e até a próxima aula, tá bom? Semana que vem, Tchau, tchau.